A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu glorioso, maravilhoso, nas mansões celestiais, através da sua morte na cruz do Calvário. Para todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida, tem o direito à salvação da alma para ir passar toda a eternidade no céu eterno, adorando Deus face a face, na beleza da sua santidade e desfrutando das maravilhas que Deus tem guardado para todos aqueles que o amam, os que servem ao Senhor, nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele hoje sempre e eternamente toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por que você nasceu? Porque Deus permitiu que você viesse à existência. Glória a Deus. Você é um espírito. Você habita em um corpo e você possui uma alma. Quando você olha para alguém, ali está um espírito habitado em um corpo e possui uma alma. Todo ser humano, ele é eterno. Ele vive um período de vida aqui na Terra e depois, quando ele sai da Terra, se ele sai salvo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai para a vida eterna. Quer ver eternamente, lado a lado com Deus na eternidade, no céu glorioso, maravilhoso, eterno. Mas se ele sai da Terra, através da sua morte natural, sem Jesus Cristo, ele vai para o inferno, que chamamos de morte eterna. A Bíblia chama de morte eterna, que é a perca da salvação da alma, e vai ser uma eternidade de sofrimento constante, sem descanso, nem de dia nem de noite. É bom que você saia salvo daqui da terra, glória a Deus, para a honra e glória no nome do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus, Ele escreve o seu nome no livro da vida, batiza você com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer morada em você, é a maior riqueza da sua vida. Ele é o teu orientador, teu ajudador, é Deus habitando em você. Deus vai te abençoar com a vida abençoada aqui na terra. E após a sua saída da terra, na morte natural, você vai para o céu eterno, o céu glorioso e maravilhoso, para a honra e glória de Deus Pai, Criador do céu, da terra, do universo, de tudo o que existe, do mundo espiritual e material. A Ele hoje sempre eternamente toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas porque Deus permitiu que você viesse a existir? Porque Deus permitiu a sua existência. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus maravilhoso. Ele te ama, glória a Deus. No Salmo 139 diz que Deus nos conhece desde a concepção. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Deus conhece antes de nascer. Ele conhece o teu presente. Ele esteve no teu passado e Ele já está no teu futuro, porque Ele é Deus. E Ele permitiu você nascer. Eu faço vídeos no meu canal do YouTube, 3 modelos de vídeos. Shorts do YouTube, que são vídeos de 3 minutos, vídeos tradicionais, completos, vídeos de entre meia hora, 1 hora e 40 minutos ou um pouco mais, e vídeos áudios, são vídeos inovadores que eu fiz, que eu faço uma apresentação dos vídeos de 3 minutos de vídeos e depois eu narro tudo aquilo que eu quero falar sobre as palavras que Deus coloca na minha boca, sobre o que Deus me dá estratégia e direcionamento. Ele me abençoa para eu transmitir, para abençoar vidas. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele é um vídeo tradicional direto, mas diferente dos outros vídeos que eu apenas dou a palavra de Deus e eu leio apenas a Bíblia Sagrada. Esse vídeo que eu vou fazer aqui, eu vou trazer alguns elementos das coisas que eu escrevo. Eu sou filósofo e eu sou escritor, sou servo do Senhor, mas eu tenho livros escritos que eu ainda não escrevi, mas logo, logo estarei lançando os livros. Então, eu escrevi muitos termos sobre abordagem de muitas e muitas áreas da vida. Eu tenho muitos livros escritos para a honra e glória de Deus, praticamente quase livros escritos, 15 livros, ou um pouco mais ou um pouco menos, glória a Deus, em vários temas, e eu continuo escrevendo, porque eu estou escrevendo mais livros. E eu vou extrair de algo que eu escrevi, que não foi no livro, mas algo que eu aprendi, eu entendi sobre o porquê você nasceu nesse vídeo aqui.
E esse vídeo vai te abençoar para trazer uma consciência para você sobre a sua vida. Porque você não é uma obra do acaso. Você não veio de um animal. Os símios, a qual Davi falou que Davi é uma fraude, mas Jesus é fiel, é poderoso, maravilhoso. Você não veio de um macaco. Você não veio também de uma matéria inanimada. Você é obra de Deus, das mãos de Deus. E Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança. Deus traz o homem do pó da terra e do seu nariz, Deus traz fôlego de vida, que é alma vivente. E isso foi criado o homem, o primeiro homem na terra, que foi Adão. E da costela de Adão, Deus criou Eva, a sua mulher. Você veio do pó da terra. Tudo veio da terra nessa vida. Inclusive você, mas o seu espírito veio das narinas de Deus. Que Deus soprou o espírito de vida de Adão. E você estava dentro de Adão, nos lombos, nos genes de Adão. Por isso que automaticamente, quando Adão pecou, você herdou o pecado de Adão. Mas 4.000 anos depois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio dos céus, do céu glorioso e maravilhoso. Ele deixou a sua glória por amor a você, morreu na cruz do Calvário. E quando você o aceita, pedindo perdão pelos seus pecados, ele abençoa, ele escreve o seu nome no livro da vida. O Espírito Santo, Deus começa a fazer morada em você. E você passa a ser filho, filha de Deus. E isso é tudo na sua vida. Glória a Deus. E quando você sai salvo da terra, você vai para o céu eterno, glorioso, maravilhoso. Glória a Deus. Adorar o seu Deus face a face na beleza da sua santidade e desfrutar das maravilhas de toda a eternidade. Então Deus te criou para te abençoar nessa terra. E alguns elementos que eu escrevi, eu vou trazer aqui nesse vídeo, que vai ser aplicado diferente dos outros vídeos que eu fiz. As coisas que eu escrevi aqui, eu vou trazer para você e vou trazer uma consciência ampla, poderosa sobre a tua existência. Você nasceu porque era necessário você nascer. Só Deus sabe o porquê você nasceu. Os elementos que eu ia trazer nesse vídeo sobre o porquê você nasceu são pontos de vistas, são conhecimentos baseados que eu adquiro, coisas que Deus me dá direcionamento para eu trazer para você. Mas eu não sei tudo completamente, o porquê Deus permitiu que você viesse à existência, mas eu quero trazer algo necessário nesse vídeo, que vai te abençoar para você entender que a tua existência é necessária para a Terra. A tua existência, você nasceu no tempo certo, no momento certo. Você não era para nascer há 6.000 anos atrás, quando o mundo começou a existir. Você não era para nascer há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás. Você nasceu no tempo exato, na data exata que Deus queria que você nascesse. Isso é muito bom, porque você nasceu no tempo certo para abençoar a tua geração. A tua geração, ela precisa de algo que Deus colocou dentro de você, onde você irá abençoar o mundo. E automaticamente, quando você abençoa o mundo, você se auto-abençoa, abençoa a sua família e sua vida. E se você serve a Deus, o nome do seu Deus é glorificado através da tua vida, sobre o que Deus coloca em você para você abençoar o mundo. Quero te dizer que você não é um desastre, glória a Deus. Você não é um erro. Você é algo que Deus permitiu que você viesse à existência, glória a Deus. E Deus, Ele te abençoa na tua existência, glória a Deus. Mas através do pecado de Adão, que desviou o homem da palavra de Deus, de ser filho de Deus, quando você aceita Jesus, você volta a ser filho de Deus. É isso que eu te dou como orientação e verdade e prática de vida e conselho. Aceite Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Para você ser um filho de Deus, porque você herdou os pecados de Adão. Glória a Deus. Para Deus te abençoar na terra. Então Deus abençoou que você viesse à existência, porque Deus te ama. Alegre-se, dá glórias a Deus, você está vivo. A vida não é fácil. Ninguém nessa terra está ausente de lutas. Todos nós passamos por lutas, mas quem está com Jesus passa pelas lutas dando glória, porque sabe que Ele vai livrar, proteger e abençoar você e a sua casa nas lutas da vida, porque todos nós passamos por lutas, mas quem está com Deus tem vitória garantida e paz mediante as lutas, porque Deus te ama
e Ele te abençoou. Se alegra porque Deus te ama. Ama você, sua casa, toda a sua família. E Ele quer te salvar. E se você serve a Deus, dá glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E se você não serve, dá glória a Deus pela tua vida. Porque Ele te ama, Ele quer te salvar. Vamos ler aqui a Bíblia, a palavra de Deus, que é meu livro de regra de fé e vida. A Bíblia Sagrada é Deus falando de Gênesis e Apocalipse. Eu quero trazer um versículo no livro de Jó, capítulo 35, verso 5. Diz assim a santa palavra do Senhor: eis que Deus é muito grande, Deus é grande. Contudo, a ninguém despreza, grande em força de coração. Vou repetir: eis que Deus é grande. Perdão, eis que Deus é muito grande, muito grande. Contudo, a ninguém despreza, grande em força de coração. Jó 35, 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande em força de coração. Deus é tudo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele é o Criador de tudo o que existe. Ele permitiu que você viesse à existência, glória a Deus. Ele é grande, mas Deus não despreza ninguém. Deus quer que todos venham ser salvos através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu sangue carmesim, que nos lava de todo o pecado. Deus é grande, Ele permitiu que você viesse à existência. E Ele não te despreza, Ele quer te salvar, abençoar você e sua casa, e te levar para o céu eterno, glorioso, maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Porque Ele é grande, é poderoso, é maravilhoso. Então Deus não despreza ninguém. E Ele permitiu que você viesse à existência. Hoje, no mundo contemporâneo, existe 8 bilhões de habitantes e nenhum deles Deus despreza. Deus ama a todos, mas Deus condena o pecado. Amar não é concordar. Se você tem um filho, uma filha ou um parente seu que você ama, você pode amar ele, mas você não concorda com os erros dele. Deus ama a todos, mas Ele não concorda com o pecado. Porque o pecado afasta o homem, o ser humano, o homem e a mulher de Deus. Mas através de Jesus, quando convertemos dos nossos pecados, aceitando o seu sacrifício na cruz do Calvário, como Salvador único e suficiente da nossa vida, Ele nos abençoa. Glória a Deus. E passamos a ser filho de Deus e ter a alma salva, a garantia da vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó 3:5. Glória a Deus. Eis que Deus é muito grande, Ele é tudo, contudo a ninguém despreza. Glória a Deus. Grande em força, grande em sabedoria. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é Deus. Ele é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glória a Deus. Mas por que, o que você vem fazendo na terra? Qual os objetivos que você vê fazendo na terra? Que Deus permitiu que você viesse. O porquê Deus permitiu? Existem muitos elementos. Eu não sei porque Deus permitiu que você viesse à existência. Mas eu quero trazer aqui, como eu falei, palavras de consciência. Quero entregar pensamentos, conhecimentos para trazer a consciência, porque você veio à existência, glória a Deus. A vida ela é feita por missão de vida. A vida ela é feita por propósito, glória a Deus. Glória a Deus. O propósito de vida e a missão de vida é algo poderoso na vida. E você saber qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão de vida é importante, seja na obra do Senhor, seja, aleluia, glória a Deus, na sua vida, glória a Deus. Deus colocou tudo dentro de você. Deus colocou tudo dentro de você, glória a Deus. O que você precisa se tornar nessa terra, sobre o que Deus quer que você se torne, já está dentro de você, glória a Deus. Deus colocou capacidade, potencial, aptidão, habilidade dentro de você. Glória a Deus. E se você serve a Deus como servo do Senhor, se você faz a obra de Deus, Ele dá dons espirituais para a obra dEle, para abençoar a obra do Senhor. E no natural, na vida natural humana, Deus também dá capacidades, aptidões, habilidades, potenciais, que você vem aumentando dia após dia, quando você vai desenvolvendo essas capacidades, esses dons, aptidões, esses potenciais, que Deus colocou em você para você abençoar o mundo, a si próprio e a sua família. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você nasceu para algo na terra. Aleluia, glória a Deus. Que Deus quer que seja feito. Uma das missões da sua vida é que você nasceu para na terra, você nasceu, você veio à existência, porque tem algo dentro de você que exigia a tua existência. Que o mundo precisava da tua existência. E o mundo precisa da tua existência. Você tem um grande valor para Deus.
Você é um presente para o mundo. O mundo é abençoado através da tua pessoa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus quer que você faça algo na terra. A terra ela é abençoada sobre a tua pessoa. O seu nascimento, a sua existência, glória a Deus, foi algo que é um presente para o mundo. Você é um presente para a vida na terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você veio para a terra por muitos motivos. E esses motivos só Deus sabe. Só Deus sabe de tudo, porque está no querer de Deus. Mas um deles é que era necessária a tua existência para abençoar o mundo. Você é uma pessoa necessária para a vida. A vida precisa de você. O mundo precisa da tua existência. Existe algo no mundo que é só para você fazer, que só você consegue fazer, e ninguém mais nessa terra tem a capacidade para fazer tal coisa, mas só você consegue fazer essa coisa, que só Deus sabe, e Ele pode revelar a você o que é para você fazer, se você orar, louvar, jejuar, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Deus revela para você, tanto na obra dele, se Ele tem algo contigo na obra dele, como no mundo, na vida, sobre áreas da vida em que nós atuamos. A sua existência, eu quero dizer que ela é necessária para a vida. Aleluia, glória a Deus. Como tem aqui no verso, né, que Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Como eu falei, no mundo tem 8 bilhões de habitantes na Terra, no mundo contemporâneo. E nenhum deles Deus despreza. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus tem uma missão de vida na Terra, singular, diferente em cada ser humano. Você veio para fazer algo que o outro não consegue fazer. O que você faz na terra, os seus pais não fazem, seus irmãos não fazem, se você tem irmãos, seus familiares não fazem, ninguém faz, ninguém no teu trabalho, na tua área, onde você atua, seja na obra de Deus, na vida, ninguém faz o que você faz. Porque o que você faz é uno, é só você, é exclusividade de Deus para você fazer. Então a tua existência é necessária para abençoar, aleluia, glória a Deus, o mundo, glória a Deus, glória a Deus. Você nasceu para fazer algo muito importante, e esse algo importante inclui a tua vida. A tua vida é importante para Deus, é importante para a tua família e para o mundo. Eu quero te dizer, você é necessário para a vida. Aleluia, glória a Deus. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21, diz assim a santa palavra do Senhor: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você tem planos pessoais, desejos pessoais, sonhos pessoais. É natural você pensar, porque você é imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Você pensa, você age, você imagina. Glória a Deus. Você tem movimento, você tem elementos do caráter de Deus em você. Você tem o poder de agir, de imaginar, porque você é Deus. E quando você age, imagina, você tem planos. Mas com base nesse verso aqui, glória a Deus, de Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem. É no seu coração, não é no coração de Deus. Mas o que prevalece, o que é que prevalece? É o que vai acontecer, o que está certo para acontecer, glória a Deus. O que prevalece é o propósito de Deus. Eu quero dizer que Deus faz toda a vontade dele e não a sua. Ele permite você construir passos, elementos, medidas, porções do seu caminho. Mas se ele quiser interagir completamente na tua vida, ele vai agir e você não faz nada. Como também você vai agir e Deus vai agir, porque Ele é o Deus do impossível. Ele faz o impossível e você faz a sua parte. Se assim Deus permitir, então Deus faz na sua vida todo o querer e a vontade dEle, porque Ele é soberano. Ele é o Criador de tudo. Você vê a existência porque Deus permitiu que você viesse a existência. E Deus faz toda a sua vontade. Então o propósito de Deus, que é acima dos planos, que é maior do que os planos, o propósito Ele é maior do que os planos, é maior do que os teus planos. Glória a Deus. Mas se querendo Deus, Ele pode permitir que você construa uma certa porção da tua história de vida, glória a Deus, sobre algo que você sonha que venha acontecer. Mas eu quero dizer que Deus sempre tem o melhor para você, sempre. O propósito de Deus é acima dos teus planos. E o que Deus tem para você, como diz a palavra do Senhor, é bom, é perfeito, é agradável, é acima de tudo o que você pensa e imagina infinitamente.
Porque Deus vai no futuro e volta. Você vê o que está sobre os olhos, mas como Deus não é definido pela razão da existência de algo, o motivo também do propósito é sobre algo que precisava ser criado e ser feito. Isso é o propósito, é o motivo sobre algo que foi criado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você precisa entender. Antes de você tomar qualquer atitude, ora, louva, conversa com Deus, dialoga com Deus antes de tomar qualquer decisão. Porque se você está vivendo uma missão de vida, um propósito de vida, e Deus quer que você viva isso, Deus, Ele vai te tirar daquilo que é destruidor, porque Deus vai no futuro e volta, que vai te destruir, e vai colocar na sua vida a missão de vida que Ele quer que você viva. Glória a Deus. Porque o propósito ele é feito pela razão qual você vê a existência e seu propósito. Ele é definido sobre algo que precisava ser criado, precisava ser feito. Glória a Deus. E você vê a terra, um dos motivos da tua existência é sobre missão de vida. Glória a Deus. Você vê a terra para cumprir uma missão de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja na obra do Senhor, glória a Deus, se você serve a Deus, ou em algo na tua vida natural, nas áreas da vida, nos segmentos da vida, porque vemos segmentos da vida, em áreas da vida que você precisa viver para você abençoar o mundo, sua família e a si mesmo, e o nome do Senhor ser glorificado sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te criou porque Ele te ama. Deus permite você ver a existência para te abençoar. Como eu falei, você é algo que o mundo precisava. A sua existência, glória a Deus, é algo perfeito, maravilhoso, algo magnífico, que veio à existência para abençoar o mundo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você não nasceu apenas para viver. Você nasceu apenas para ter uma vida, trabalhar, se aposentar, viver aquela vida. Não, você não nasceu para isso, glória a Deus, glória a Deus. Você nasceu para realizar alguma coisa na terra. Você não nasceu para viver, arrumar um emprego e um certo tempo se aposentar e viver aquela vida para depois morrer. Não. Você veio à Terra para realizar algo. E isso está incluído na sua missão de vida. Sobre um propósito que você veio à existência, se você também tem um propósito para viver sobre o que Deus tem contigo na Terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sucesso é chegar ao fim do seu propósito de vida, cumprindo tudo o que é para você fazer. Sucesso é você chegar ao fim da sua missão de vida. Quando você vem a cumprir tudo o que você tinha que fazer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito poderoso, isso é importante, isso é sucesso. Você completar a sua vida. Ontem eu fiz um vídeo sobre a verdade sobre o sucesso. Não estou aplicando elementos do vídeo que eu fiz ontem aqui, um vídeo muito parecido com esse. Mas sucesso é você completar a sua vida até o dia da sua morte. Completar a sua missão de vida, o que é para você fazer. Quando você completa isso do seu nascer até a sua saída da terra, isso é sucesso. Você teve sucesso na vida, porque você fez aquilo que era para você fazer através da tua existência na terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sucesso é chegar ao fim do seu propósito, da sua vida, sua missão de vida, cumprindo tudo o que é para você fazer. E fazer também o que Deus manda e ordena. Aleluia, glória a Deus, você fazer. A ausência de sucesso é como um pássaro que está dentro do ovo, que ele quebra o ovo, mas ele não consegue voar. Isso não é sucesso. Isso é ausência de sucesso. O sucesso de um pássaro, ele sair do ovo, ele quebrar o ovo que ele está dentro, e quando ele sai do ovo, ele começa a voar, e ao voar, ele está cumprindo a sua missão de vida, porque o propósito da criação das aves é voar. Quando uma ave está voando, ela está no seu propósito da sua existência e ela tem sucesso, assim como um peixe. Quando o peixe ele está nadando na água, ele está cumprindo a sua missão sobre a sua existência. Então, quando ele estiver cumprindo a sua missão sobre a sua existência, o peixe, ele está tendo sucesso. O sucesso das aves é voar. Então, quando uma ave está voando, ela está tendo sucesso. As aves não passam por aulas de voo. Glória a Deus. Elas
não buscam treinar para voar. Elas simplesmente voam. E quando elas voam, ela tem sucesso. O peixe não passa por aulas de natação. Eles simplesmente nadam na água. Então, quando o peixe está nadando, ele está cumprindo uma missão da sua existência, que é nadar na água. Glória a Deus. Então, ele está tendo sucesso. Então, sucesso é você cumprir a sua missão de vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se um pássaro não consegue voar, ele fracassou e não tem sucesso. Se um peixe não consegue nadar, se ele nasce e ele morre, ele não tem sucesso. Glória a Deus. Sucesso é cumprir também a sua missão de vida, desde o seu nascer até o final da sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sucesso não é apenas existir. Sucesso é chegar ao seu final da vida e cumprir tudo aquilo que era para você fazer. Seja na obra do Senhor, para a honra e glória de Deus, no reino de Deus na terra. Se você serve ao nosso Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja também na vida, porque vivemos na terra, na vida natural humana, que é para você fazer e atuar em áreas da vida. Isso é sucesso. Quando você faz tudo completamente, que é para você fazer do seu nascer até o final da sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toda semente bem-sucedida, ela vira uma árvore, como eu falei no vídeo que eu fiz sobre o que é ter sucesso, o que é sucesso na vida, a verdade sobre o sucesso. Uma semente, ela está abaixo do solo, é silencioso, é escuro, ninguém está vendo. Mas abaixo do solo, a semente está germinando, ela está criando formas, e quando ela sai do solo, ela faz a interrupção, ela sai do solo, ela vai crescendo lentamente para se tornar uma linda árvore. E essa árvore vai crescer, vai se expandir, e através da expansão da árvore, ela vai começar a dar folhas e frutos. Isso é sucesso da árvore. E os frutos irão cair. E dentro dos frutos, mais sementes irão ter dentro dos frutos. E mais sementes, mais árvores. Isso é crescimento contínuo. E crescimento contínuo é sucesso. Aleluia, glória a Deus. A árvore, ela cumpre a sua missão, que é crescer e é frutificar e criar uma linda e grande e contínua floresta. Aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso, glória a Deus. O tempo, ele foi criado por Deus para nos abençoar. Deus é eterno, Deus vive na eternidade, mas ele criou o tempo para nos abençoar. O tempo é uma medida, uma porção da eternidade, uma pequena interrupção da eternidade. Quando Deus criou Adão no tempo eterno, material. O que é o tempo eterno material? Nas minhas palavras, Adão era um homem eterno vivendo na terra. Antes de Adão pecar, a terra era um mundo material vivendo em um tempo eterno. Glória a Deus. Mas depois que Adão peca, depois que ele peca a Deus, que ele sai da presença de Deus, ele sai da eternidade e ele fica apenas no material, porque era uma eternidade, tempo, eternidade, mais tempo natural, material. Glória a Deus. Ele sai da eternidade. Ele vive num tempo material. Então Adão se tornou limitado. Ele nasceu e a morte entrou no mundo, porque ele ativou a morte. A morte sempre existiu, mas ela estava inativa. Então, quando Adão peca, sempre existiu aqui na terra. Quando Adão peca, nas minhas palavras, sobre esse sentido do tema, quando Adão peca, glória a Deus, ele ativa o pecado e ativa a morte. O pecado e a morte não existiam. E ao ativar a morte, os seus dias foram limitados, glória a Deus. Nós viemos à terra, se Adão não tivesse pecado, nós iríamos viver aqui em uma vida eterna em um mundo material. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse, Deus sabia que Adão ia pecar, mas ele permitiu, mas ele já tinha um plano antes. Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, o seu sangue carmesim nos lavou dos pecados que Adão cometeu, e hoje eu e você que serve a Deus somos salvos através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e viveremos um tempo aqui na terra, tempo para depois, no mundo espiritual,
viver a eternidade no céu glorioso, maravilhoso, junto com o nosso Deus, eternamente. Isso é tudo, é a maior riqueza da nossa vida aqui na terra. E você que não serve a Deus, venha servir a Deus, para você ter a garantia da salvação da alma através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo é um pedaço da eternidade que Deus tirou e colocou o nome de tempo, é onde nós vivemos e onde atuamos. E o tempo ele tem um começo e um fim. Então, desde o início da sua vida até o fim da sua vida, desde que você venha tomar consciência sobre o porquê você nasceu e você cumpre uma missão de vida, um propósito de vida, se Deus estiver contigo, seja na obra dele, em algo da vida, venha cumprir essa missão e esse propósito, venha fazer o querer de Deus para você ter uma vida abençoada na terra e automaticamente, quando Deus te abençoa, sua família, sua casa também é abençoado e a salvação chega na sua casa através do sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Deus pega um pedaço da eternidade e coloca o nome dele de tempo e coloca para nós viver dentro dele. Mas o tempo tem um início e tem um fim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o tempo ele facilita a nossa forma de viver. Glória a Deus. Ele nos abençoa a viver. Porque no tempo, dá tempo, se você errou, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Se você fez algo de errado, você pode pedir perdão a uma pessoa pelo algo de errado que você fez. Se você cometeu um erro no tempo, vai haver tempo para que você venha a repensar e não cometer mais aquele erro, como também se você não serve a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há tempo de você dobrar o joelho, pedir perdão a eles sobre os seus pecados, para Deus escrever teu nome no livro da vida, o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você, Deus fazer morada em você, você ser filho e filha de Deus e ter o direito à salvação eterna quando você sair da terra no final do tempo da tua vida. Porque, como eu falei, o tempo ele tem um começo e ele tem um fim. Aleluia, glória a Deus. Deus vive na eternidade, glória a Deus. E a eternidade ela não é medida, não se mede a eternidade, porque ela é eterna. A eternidade não tem começo nem fim. A eternidade é atemporal e o nosso Deus, ele é atemporal. Deus sempre existiu. Aleluia, glória a Deus. Já fiz um vídeo sobre a existência de Deus. Está aqui no meu canal, uns shorts do YouTube, aleluia, glória a Deus. E um vídeo sobre uma pregação que eu fiz também. Deus sempre existiu, ele é Deus, ele é eterno, ele é temporal, ele é fora do tempo. O tempo é feito para nós e não para Deus. Deus vive na eternidade, mas ele criou o tempo para nos abençoar e nos facilitar sobre a forma que vivemos, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E a eternidade é um tempo sem medida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como eu falei, Deus é eterno. Ele vive na eternidade, glória a Deus. O tempo ele é feito por horas, minutos, segundos, por anos. Aleluia, glória a Deus, por meses. O ano tem 52 semanas. É o tempo de um ano. Então aproveite esse tempo para cumprir a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Aquilo que Deus tem contigo, seja na obra dele, seja na vida natural, sobre o que é para você fazer, sobre um dos elementos da tua existência, o porquê você veio existir, glória a Deus. Porque a tua existência é necessária para a terra, é necessário para o mundo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus deu a luz para que você viesse à existência. Isso é muito importante na sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Fomos colocados no tempo para viver uma missão de vida na terra, para fazer algo de valioso, poderoso na terra. Você é algo maravilhoso. Você é algo maravilhoso, porque você é mais semelhança de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O propósito, ele dá sentido à vida. A missão de vida dá sentido à vida, sobre a sua existência. E ter a consciência disso vai te abençoar e facilitar a forma de você viver, sobre onde você vai empregar a tua energia, o teu intelecto, o teu ser, a tua pessoa, o que é necessário para você fazer, e não você perder tempo com distrações e áreas de vida que não tem nada a ver com a tua missão de vida, glória a Deus. Mas você vai dar a tua energia, o teu ser, a tua pessoa sobre algo que é para você fazer. Isso vai te abençoar e isso é sucesso na tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você não conhece qual é a sua missão de vida, venha conhecer, porque isso dá sentido na tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Você pode ver frustrado se perguntando, por que eu nasci? O que eu vim fazer? Qual é o objetivo da minha existência? E isso é frustração, quando você não entende isso. Mas quando você começa a entender isso, facilita, sempre faz a tua forma de ver. Traz conforto, traz consciência, traz paz na tua forma de viver. Glória a Deus. Eu também tenho uma pregação sobre perguntas sobre a vida, que um dia eu vou trazer essa pregação novamente no meu canal. Glória a Deus. Então, quando você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O porquê eu nasci? Qual o objetivo da minha existência? São perguntas de identidade. E essa pergunta de identidade são perguntas valiosas. Quando você entende qual é a sua identidade, quem você é, vai abençoar todos os dias da sua vida. Vai facilitar, vai abençoar, te traz direcionamento, orientação, conforto e entendimento sobre a sua pessoa. E isso é muito valioso sobre a sua forma de viver. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você não vai viver frustrado, nem triste, ressentido com a vida, porque você vai compreender um dos motivos sobre o qual você veio a existência, porque a sua existência ela é importante para o mundo. Glória a Deus. Deus permitiu você vir existir, porque o mundo precisava de você. Um dos elementos da tua existência. Como eu falei, eu não sei o motivo porque Deus permitiu que você viesse a existir, mas um deles, a qual eu trago nesse vídeo aqui, é que você é necessário para a vida na Terra. Você é valioso, você é valiosa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quando alguém tem um propósito na vida, isso requer disciplina, orientação, transformação, glória a Deus, consistência, glória a Deus, glória a Deus. Isso molda os hábitos da vida. Quando você entende qual é a sua missão de vida, vai mudar os teus hábitos. Você vai buscar hábitos bons para você, hábitos saudáveis, uma vida saudável para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você vai trazer também orientação sobre a sua forma de viver, através de um alinhamento onde está o teu propósito de vida, a tua missão de vida, onde você vai aplicar aquilo que é necessário para você viver no dia a dia. Isso vai te livrar de desgastes diários, de preocupações, de tensões. Glória a Deus. Vai te dar uma vida mais calma, mais de paz, porque você sabe o que está alinhado na tua missão de vida. E você não vai ver uma vida desnorteado pelos caminhos errados, que é destruição na vida. Glória a Deus. Mas você vai viver de uma forma eficaz, glória a Deus, constante e maravilhosa, em alinhamento na sua missão de vida, que é sobre a sua pessoa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler aqui Eclesiastes, glória a Deus, capítulo 3, verso 11, diz assim a santa palavra do Senhor: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Glória a Deus. Aqui é o Eclesiastes, o livro de Salomão, que é a palavra de Deus. Vou repetir. Eclesiastes 3,11 diz assim, a santa palavra do Senhor: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Aqui Salomão fala de Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso é um homem que não consegue. Ninguém compreende a Deus. Ninguém entende a mente eterna de Deus. Deus, quando você serve a Ele, que Ele faz uma promessa a você, Ele mostra uma certa medida sobre aquilo que Ele vai cumprir na tua vida. Deus não mostra o caminho todo, glória a Deus. Deus trata cada um diferente, como eu falei, eu sempre falo, de uma forma singular, uno e única nessa terra. E Deus é um Deus poderoso. É Ele que criou tudo. Ele é o dono de tudo. O único Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você nunca vai entender a mente eterna de Deus. Você nunca vai entender o que está no coração de Deus. Deus é infinitamente poderoso, Ele é grande. Quando Deus quer criar algo, Ele vai dentro dele e cria. Tudo o que existe, em todas as direções, onde chegar os teus sentidos, teu ouvido, os teus olhos, o teu coração, a tua mentalidade, tudo é criação de Deus. Começando por mim, com você, esse quarto que eu estou aqui na minha casa fazendo vídeo, tudo é criação de Deus, é ideia, é pensamento de Deus, é criação de Deus.
Porque Deus é um idealizador, Ele cria ideias, Ele cria as coisas. E quando Ele quer criar algo, Ele vai dentro dele. E Ele criou você, é mais semelhança dele na terra. Ele pôs em você um espírito e você possui um corpo e habita em uma alma. E tem uma alma dentro de você, que é a sua alma. Ninguém entende a mente eterna de Deus. Nenhum homem entende. Ninguém entende a mente eterna de Deus. Ninguém sabe o que está no coração de Deus. Deus é poderoso, é infinito, é eterno, Ele é tudo, Ele é grande. O céu está dentro de Deus. Tudo está dentro de Deus. Essa é uma crença minha. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é eterno, Ele é atemporal, Ele sempre existiu. E Ele abençoou para que você viesse à existência. Honra, glorifica a Deus. Glória a Deus. Porque Ele é grande, é poderoso, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesse verso Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz que tudo Deus fez apropriado a seu tempo e o homem não entende, glória a Deus, inteiramente o que Deus fez. Nós não entendemos de nada sobre o que Deus fez. Nós temos uma pequena consciência, porção, que é isso que eu estou te passando. Glória a Deus. A mente eterna de Deus é infinita, glória a Deus. Ele é o Criador de tudo e eu creio que Deus está constantemente criando tudo. Toda a criação que vem na Terra, seja na área tecnológica, tudo que existe, é Ele que dá sabedoria ao homem para o homem criar. O homem cria, mas a honra e a glória de Deus. Por que o homem cria algo? Por que um cientista cria algo? Porque ele está na sua missão de vida. Então Deus colocou dentro dele algo que era necessário ver existência. Deus coloca dentro de alguém algo para ser criado. Deus dá a sabedoria, o entendimento, a inteligência, o conhecimento, a aptidão, a capacidade, o potencial. É Deus que introduz no homem, numa mulher, para algo ser criado. As pessoas criam, elas são honradas porque criam, mas a honra e a glória de Deus que introduziu, que colocou aquilo dentro do ser humano, porque é Ele que cria, tudo é dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Eclesiastes 3,11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Para nós, tudo tem um tempo certo, mas para Deus, glória a Deus, Ele é eterno. O tempo de Deus é diferente do nosso, aleluia, glória a Deus. Ele está no céu eterno, e no céu não há tempo, não existe tempo na eternidade. O tempo é feito para nós, como diz aqui no verso, glória a Deus. Mas aqui na terra, que é abaixo do céu, eu quero dizer que existem missões de vida, propósito de vida, que é cumprido no tempo certo, de acordo com o verso que eu estou te trazendo, em Eclesiastes 3,11. Então, na terra, existem missões de vida, propósito de vida, objetivos na vida, para ser concluída no tempo certo, de acordo com o querer e a vontade de Deus em cada vida. Porque, em primeiro lugar, é Deus que faz. É Ele que realiza o seu querer e a sua vontade. Ele usa pessoas para que aquilo venha a ser feito, mas a honra e a glória é de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então aqui diz que há um tempo apropriado. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Glória a Deus. Pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Eclesiastes 3,11. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós não entendemos a Deus, mas Ele nos entende completamente, porque foi Ele que nos criou. Somos obra de suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Somos obra das mãos de Deus. Ele que nos abençoou para que venhamos à existência. Então, de acordo com o verso aqui de Eclesiastes 3, glória a Deus, nós nascemos para fazer algo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na eternidade é eterno, lá não existe tempo. O tempo é para nós. Existe algo para ser feito no tempo determinado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, nós estamos numa corrida entre nós e o tempo que nós viemos sair da terra, que é o dia que sairemos através da morte material. Glória a Deus. É como fosse uma corrida, glória a Deus, entre nós e o dia que saímos da terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero falar algo aqui um pouco estranho, mas motivador. A morte, o dia da saída da terra, da morte, da vida material, pode ser um motivador. Mas que sentido estranho você está trazendo? Rômulo César, sou eu. Rômulo César. No meu YouTube tem Rômulo Celestial. Me abençoe, me siga, que eu estou te abençoando. Glória a Deus. Então, o dia de sair da terra nos motiva a cada dia mais nós cumprir a nossa missão de vida. É uma motivação a mais. Glória a Deus. Como diz aqui no verso, com base no verso aqui. É como fosse nós sendo direcionado através da motivação sobre o dia que saímos da terra
para cumprir cada dia mais esse trabalhar nosso. Aquilo que é para a gente fazer, seja na obra de Deus, seja no trabalho, seja na vida que nós estamos vivendo. Então, nas minhas palavras aqui, a morte ela é colocada na vida como um tempo determinado para a gente fazer algo. Faça aquilo que Deus quer que você faça, porque o seu dia de sair da terra está chegando. O dia, a hora, não sei, só Deus sabe. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, mas o que Deus pede para você fazer, faça o melhor para a honra e glória de Deus, porque você vai honrar o nome do Senhor, seja na obra de Deus ou na vida, e você vai ter uma vida abençoada, porque você está cumprindo a sua missão de vida na terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler aqui Eclesiastes, a outra parte, 3:12. Diz aqui que há tempo de nascer e morrer. Há tempo de nascer e morrer. Glória a Deus. Então você precisa saber que há um tempo para morrer e um tempo de nascer. Você nasce, com um tempo você morre. E através dessa medida desse tempo, da extensão desse tempo, você deve completar a sua missão de vida. Se você faz a obra de Deus, você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça no reino de Deus, porque o reino de Deus, a obra do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que é o reino de Deus na terra, ela é imensa, ela é extensa. E Deus pode querer te usar na obra dele para você abençoar vidas. Então se dedica a isso, a obra do Senhor, para o nome do seu Deus ser glorificado, o Deus que te ama, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, que permitiu que você viesse à existência. Glória a Deus, glória a Deus. Se você morre antes de concluir, glória a Deus. Se você morre antes de concluir a sua missão de vida, sua vida é um fracasso. Deus fez você nascer para te abençoar na terra. Repito, não sei o motivo da sua existência completamente, mas eu quero te dizer, um dos motivos de muitos, que é o que eu estou trazendo no vídeo, que fez com que você viesse à existência, é que você veio cumprir aqui na terra uma missão de vida. Como também, assim querendo Deus, propósito de vida, seja na obra dele, seja na vida. E Deus colocou dentro de você tudo o que você precisa, de uma forma poderosa, maravilhosa, necessária, para o que Deus quer que você faça na terra, seja feito. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele é grande, Ele é poderoso e é maravilhoso. Muitas pessoas saem da terra antes de cumprir esse propósito, porque elas se desviam do caminho certo e vão para um caminho de destruição, um caminho errado, um caminho de morte. Elas morrem e muitas vezes, infelizmente, sem a salvação da alma, sem estar servindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e elas não concluem na terra a sua missão de vida ou propósito de vida que era para ser concluído aqui na terra, e perde a salvação da alma. Mas muitos que servem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo completam a sua missão de vida na terra, que abençoa a sua vida, a sua família, abençoa o mundo e saem salvos. E é isso que eu desejo para você, em nome de Jesus. Saia salvo da terra, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Completa a sua missão de vida, o seu propósito, um dos motivos da sua existência, e saia salvo em Jesus. Isso é tudo. Você sai da terra com a sua missão de vida, o seu propósito de vida cumprido, para a honra e a glória de Deus. Porque a sua vida será abençoada. Você vê a existência porque Deus permitiu, e você é algo valioso para o mundo. Você é um presente ambulante para o mundo. E dentro de você há coisas maravilhosas que Deus colocou em você para o mundo ser abençoado, porque a tua existência era exigida e necessária para o mundo. Você veio fazer algo que ninguém faz, mas só você consegue fazer. Glória a Deus. Esse é um dos motivos da tua existência, glória a Deus. E Deus te abençoou para você vir à existência porque Ele te ama, glória a Deus. Para você viver a terra, desfrutar da natureza que Deus criou. A natureza que Deus criou é poderosa, são obras das suas mãos, glória a Deus. O universo é obra das mãos de Deus, glória a Deus. Tudo o que existe, inclusive você, é obra das mãos de Deus, glória a Deus. Você é um espírito, possui um corpo, habita em um corpo e possui uma alma. Isso é obra das mãos de Deus. Glória a Deus, você é obra da mão do Senhor. Se alegre, glorifica a Deus pela tua vida. Há um tempo de nascer e um tempo de sair dessa terra. E esse é o tempo de vida que está sobre a sua vida para você cumprir esse tempo adequado a você, feito para você, na medida certa para você. Glória a Deus. Como eu falei, você não é obra do acaso. Foi Deus que permitiu que você viesse à existência, e a tua existência é necessária
para a vida na terra. Glória a Deus. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 1, do verso 1, glória a Deus, até o verso 4. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor. Vamos ler aqui, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus. 5, 1 até o 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Glória a Deus. Então, Jesus estava com Deus no princípio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse na sua palavra: quem vê a mim, está vendo ao Pai. Quando você vê a pessoa de Jesus através da Bíblia Sagrada, como os discípulos viram a Jesus, ele estava vendo Deus, o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, que veio da eternidade, entrou no tempo onde nós vivemos, para dar vida por nós na cruz do Calvário, para termos o direito à salvação da nossa alma, onde os pecados que herdamos de Adão são apagados, como o nosso passado é apagado, como Deus apagou o meu passado. Ele nos faz nós se tornar uma nova criatura, escreve o nome no livro da vida, o Espírito Santo habita em nós, somos filhas de Deus, teremos uma vida abençoada na terra, de alegria, de paz, e se as lutas vier, porque vem, ninguém está ausente de lutas, Jesus estará contigo nas lutas, como Ele está comigo nas lutas, e Ele nos dará vitória sobre as lutas, e no final, céu eterno, glorioso, maravilhoso, céu de glórias, que é a vida eterna. Deus tem feito coisas maravilhosas no céu eterno, preparadas, que não chegou em ouvido, olho não viu, coração não sentiu, não chegou em nenhum sentido humano, para aqueles que o amam. Aqueles que o amam, como diz a palavra do Senhor, glória a Deus, isso aqui é um verso bíblico, eu estou citando aqui, glória a Deus, é aqueles que servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus tem preparado coisas lindas que nunca foram vistas, nem ouvidas, nem sentidas, em coração e mente humano. Para você que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que serve ao nosso Deus, e para você que ainda não serve, mas que vem a se vir através da sua morte na cruz do Calvário. O seu nascimento foi necessário. A sua vida na terra é necessária. A sua família foi necessária e é necessária para a sua existência. O seu pai e a sua mãe, eles eram perfeitos para o seu nascer. O lugar que você nasceu, a família que você nasceu, a nacionalidade, o país, o continente, tudo o que você nasceu, que está englobado sobre você, que se resume sobre a sua pessoa, é algo perfeitamente que Deus queria que viesse à existência, porque você é necessário para o mundo. O planeta precisa de você. Aleluia, glória a Deus. E dentro de você tem coisas poderosas, maravilhosas, elementos poderosos que Deus colocou em você para você servir ao mundo, para você abençoar o mundo. Glória a Deus. E se você serve a Deus, glória a Deus, Deus está dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus, que é a maior riqueza da sua vida. Ele te orienta, glória a Deus, ele te direciona para o melhor nessa terra, porque ele é Deus e ele te ama. Ele está dentro de você, é teu orientador. Quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, teve o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo, o próprio Deus, começou a fazer morada no homem. Isso é a maior riqueza da nossa vida, é Deus habitando em nós, como Ele habita em mim. Glória a Deus. Isso é a maior riqueza que eu tenho. E outra grande riqueza da nossa vida, maior também, é a salvação da alma. Isso é importante. A vida aqui na terra tem um começo e um fim. Mas a salvação da alma é tudo. Glória a Deus. Porque o céu é eterno. E o mundo aqui, ele tem um tempo com um início e um fim. E sobre esse tempo, do início e o fim, onde está a tua missão, o teu propósito de vida? Aleluia, glória a Deus.
Deus é grande, Deus é poderoso, é maravilhoso. Glorifica o nome do Senhor. Ele permitiu que você viesse à existência. Você é valioso para Deus. Deus te ama. Glória a Deus. A sua família é valiosa para Deus. Glória a Deus. Tudo o que você é, tudo o que você se tornou desde o teu nascer como pessoa, glória a Deus. O que você é maravilhoso. É bom. É algo único, exclusivo. Não existe outro você. Você é único na terra, em caráter, em espírito, em pessoa, em alma, fisicamente. Você é distinto de qualquer ser humano nessa terra. Você tem valor e a tua existência é necessária para o mundo. E o mundo agradece, o planeta agradece por causa da tua existência. Então, dobra o joelho, honra a Deus, glorifica a Deus, porque você veio existir. Porque a tua existência é necessária para a vida na terra. Tanto para você, como para toda a sua família. Se você não serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha servir. Aí na sua própria casa, dobra o joelho, conversa com Deus, pede perdão a Deus pelos teus pecados, Ele vai pagar o teu passado, vai transformar numa nova criatura, o próprio Deus vai fazer morada em você, o Espírito Santo, Deus, como eu falei, vai fazer morada em você, é a totalidade, é a maior riqueza da tua vida. Deus vai te abençoar na terra e no final você vai para o céu eterno, glorioso, maravilhoso. Adorar o nosso Deus face a face, na beleza da sua santidade e desfrutar das maravilhas de toda a eternidade. E Deus não salva apenas você. E, através de você, Deus vai salvar a tua casa, toda a tua família. E todos vão estar no céu eterno, não no inferno, que é um ambiente de morte eterna, que se chama morte eterna, como diz a palavra do Senhor, um ambiente de sofrimento eterno. Quando você sair da terra, quando você morrer no mundo material, mas você vai para o céu eterno, adorar o nosso Deus face a face, na beleza da sua santidade e desfrutar de toda a eternidade, de tudo que é de maravilhoso, que nós não vimos, não chegou em nenhum sentido nosso, como eu falei, que Deus tem que ter preparado e guardado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Siga o meu canal. Toque lá no OK, dá um joinha lá, porque a plataforma vai entender e esse vídeo que eu estou fazendo aqui, como meus outros vídeos, vai abençoar vidas e pessoas. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você morar no céu eterno, maravilhoso de glórias, através da sua morte na cruz do Calvário. Deus te ama, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é fiel. Amém! Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje, sempre e eternamente. Amém! Deus te ama, glória a Deus.